Você conhece a novela Beto Rockefeller? Nesse vídeo aqui vamos relembrar as histórias, os bastidores da novela Beto Rockefeller, que foi um divisor de águas na televisão brasileira, e você vai entender por que aqui no canal Alexandre Daniel. Já vamos para a história direto, porque a novela Beto Rockefeller foi um divisor de águas na história da televisão brasileira. Para muitos, ela marcou a transição de uma época de dramas exagerados para uma representação mais genuína, mais próxima da realidade. Mas o que Beto Rockefeller trouxe de tão inovador para cativar o público daquela época e ainda deixa um legado todo poderoso? As novelas antigamente, vamos falar que as novelas fugiam da realidade brasileira. As novelas eram importadas do México, eram importadas de outros países ou adaptações de livros clássicos e mostrava aqueles heróis com capa, aqueles heróis da Idade Média, aqueles heróis no tempo de rainha, de castelos, que não mostravam a verdadeira realidade brasileira. E aí veio a novela Beto Rockefeller para quebrar todo esse paradigma que tinha na telenovela brasileira. Imagine a cena: um protagonista fora dos padrões da época. Não era o herói perfeito, cheio de virtude e coragem inabalável. Não, ele era um anti-herói. Beto Rockefeller era alguém como qualquer pessoa comum, com suas virtudes e falhas. Isso te lembra alguém? Ele se distanciava dos estereótipos de heróis de novelas anteriores, e o público como nunca antes se viu nas atitudes dele. Esse foi apenas o primeiro de muitos ganchos emocionais que fizeram com que o telespectador ficasse colado na tela toda a noite. Quem nunca teve um momento de dúvida? Beto fazia do cotidiano palco de dramas tão reais, de dramas que era impossível não se emocionar. Na verdade, uma primeira tentativa havia sido feita por Lauro César Muniz na novela Ninguém Crê em Mim, na TV Excelsior, em 1966, em que o tom coloquial dos diálogos rompia com os padrões estabelecidos até então. Todavia, só mesmo com o trabalho de criação e posicionamento de modernizar a novela, foi possível que o público visse isso. E quem diria que o jeito de falar é tão importante, não é verdade? Isso mostra a revolução de Beto Rockefeller nas telenovelas brasileiras. A linguagem coloquial cheia de gírias e expressões do dia a dia trouxe uma sensação de proximidade inédita com o telespectador. Era como se estivessem conversando diretamente com você, como se você fosse um personagem também. Imagine o calor de uma conversa entre amigos, como isso criava uma ligação instantânea. A música também foi uma revolução. Imagine ouvir os sucessos de Rolling Stone, Bee Gees e até Salvatore Adamo misturados à história de Beto Rockefeller. Cada canção não só embalava as cenas, mas agregava uma camada emocional de identificação. Mas tudo não era perfeito nessa novela, e você vai saber aqui também porque tudo não era perfeito. Porque o que parecia ser uma fórmula de êxito começou a sofrer desgastes. Braulio Pedroso, o criador da novela, estava exausto. E como uma novela que não podia parar, sua história foi prolongada até o ponto de parecer um grande experimento. Substituições, improvisos e mudanças inesperadas na trama mantiveram o público no limite, sem saber o que viria a seguir. Pelo contrário, fazia com que cada episódio fosse um grande mistério, cheia de surpresas. Beto Rockefeller também não revolucionou na história, mas revolucionou em um outro conceito que a gente vê atualmente nas novelas, nas séries, nos filmes, mas principalmente nas novelas brasileiras aqui. Beto Rockefeller foi a primeira novela a colocar merchandising. O personagem tomava engove e, sem perceber, o público se via influenciado por esse pequeno gesto de publicidade inserido na trama. Mas infelizmente a gente não tem muitas cenas dessa novela, porque a Tupi estava numa crise financeira e teve que regravar em cima os capítulos, e por isso tem pouquíssimos capítulos, pouquíssimas cenas da novela Beto Rockefeller. O que restou está guardado na Cinemateca Brasileira. O Beto Rockefeller é um fenômeno, se tornou uma lenda da televisão brasileira. E como que era a história? O Alberto, o Beto, como é mais conhecido, é um charmoso representante da classe média que mora com os pais, Pedro e Dirce, e a irmã Neide, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e trabalha como vendedor em uma loja de sapatos na rua Teodoro Sampaio. Com sua intuição e malandragem, o vendedor Beto se transforma em Beto Rockefeller,
primo em terceiro grau de um magnata norte-americano e consegue penetrar na alta sociedade por meio de sua namorada rica, Lu, filha dos milionários Otávio e Maitê. Assim ele consegue frequentar as badaladas festas e as rodas da mais alta sociedade paulistana. A temperamental Lu, garota sofisticada e rodeada de gente importante, ficou dividida no coração de Beto com a inocente Cida, a humilde namoradinha da vizinhança. A contradição se explica com seu nome. Beto, humilde trabalhador do bairro simples, e Rockefeller, sofisticado e badalado da Rua Augusta, lugar muito frequentado pela alta roda nos anos 90. Enquanto transita entre os dois mundos, ele tem que fazer toda a ordem de trapaça para que sua origem não seja revelada, já que o segredo para Renata, uma jovem de família rica mais falida, não seja descoberta. Para se safar das confusões, o Bicão Beto conta sempre com a ajuda dos seus fiéis amigos Vitório e Saldanha. E essa fórmula de ser mais real foi imitada por outras emissoras posteriormente, é claro, e pela TV Globo. Beto Rockefeller foi a primeira novela a introduzir esse modo na televisão brasileira. Depois a Globo tirou a Glória Maddalgan das novelas que ela fazia, essas novelas de espada, de capuz, e aí colocou a lendária Janete Claire para continuar essa realidade brasileira. Para você ter uma ideia, a novela teve a média geral de 22 pontos e foi a última novela das 20 da Tupi a competir diretamente com a TV Globo. A ideia inicial da novela foi do então diretor artístico Cassiano Gabus Mendes. O personagem protagonista, vivido por Luiz Gustavo, surgiu na boate paulistana Dobrão, que pertencia ao Cassiano. Com a ideia do personagem na cabeça, foi atrás do autor Braulio Pedroso, ex-editor do caderno de literatura do Jornal do Estado de São Paulo, que estava na pior. Havia sofrido um acidente, estava sem dinheiro e morando na garagem da atriz Ruth Escobar. Logo aceitou. Porém, como Braulio era um homem do teatro e pouco entendia sobre televisão, seus textos eram adaptados pelo diretor da novela, Lima Duarte. O Braulio comentou sobre a novela: "Foi uma fase complicada de minha vida que o Beto Rockefeller apareceu. Ele estava desempregado e vítima de um acidente de trânsito. E aí o texto fazia tudo isso, ele escrevia a novela imobilizado em cima de uma cama, ditando o texto para o contra-regra Paulo Biratã. E a identidade do protagonista foi o Cassiano Gabus Mendes, o Luiz Gustavo e o Braulio Pedroso. Precisava ser curto e remeter a algo meio nobre, e não demorou muito para chegar a Beto Rockefeller. O Beto, o anti-herói, assumiu os postos de até então ocupados por personagens de caráter firmes, sensato e absolutamente honesto. É um protagonista totalmente diferente. Um dos méritos da novela foi dar ao público uma fantasia com gosto da realidade. As notícias que andavam nos jornais da época faziam parte da trama, e os fatos mais sensacionais e as fofocas também eram comentados pelos personagens. O próprio Luiz Gustavo fazia questão que o seu personagem fosse o mais verdadeiro possível. Muitas vezes os atores improvisavam suas falas e assim também era novo para a televisão. Foi também a primeira novela a utilizar tomadas aéreas, e os técnicos voaram de helicópteros para gravar uma cena de pesadelo do personagem. Eliminou-se o final de capítulos com ganchos forçados, e a direção não se restringiu apenas a marcar os atores em função dos câmeras. Mas, como eu falei, o sucesso foi complicado também para parte da TV Tupi, porque com sucesso estrondoso, a TV Tupi esticou os capítulos da novela, porque quando faz muito sucesso, a emissora quer esticar o máximo possível para aguentar a audiência e continuar com os merchandise, com os patrocínios. E aí teve um problema, porque o Braulio Pedroso, ele abandonou a obra, e aí foi 3 autores para substituir. O Lima Duarte também saiu da obra, daí quem substituiu foi o Walter Avancini, e alguns atores tiraram férias, e muitos dos capítulos eram preenchidos com qualquer criação de emergência. E o esquema de produção em cima da hora era longas e cansativas. O estúdio era improvisado e tinha atraso de pagamentos. O próprio Luiz Gustavo pediu férias e os autores foram obrigados a justificar a saída de Beto Rockefeller, colocando boa parte da carga dramática na irmã
Neide, interpretada pela Irene Havashi. E gravar uma cena para colocá-la no ar no mesmo dia era algo comum e exigia uma estratégia da equipe e do diretor Lima Duarte. O Luiz Gustavo atingiu o auge da sua popularidade e se consagrou como um grande ator da televisão brasileira. O Plínio Marcos foi premiado com o troféu Imprensa de Revelação no ano de 68 e em 69 Beto Rockefeller foi eleita a melhor novela daquele ano, Lima Duarte o melhor diretor e Débora Duarte a melhor atriz. Em plena ditadura militar, a atriz Ana Rosa, que vivia a SIDA, a namorada pobre de Beto, participou de outro momento ousado na trama. E aí a novela esteve o tempo todo no foco da censura do regime militar. Em 70 foi lançado um filme, Beto Rockefeller, mas sem repercussão. Em 73 o Braulio Pedroso ele escreveu A Volta do Beto Rockefeller e também não conseguiu a repercussão esperada. Essa foi a novela Beto Rockefeller. Comente aqui se você assistiu essa novela e eu volto num próximo vídeo. Muito obrigado!